Meus cumprimentos ao Dr. Hércules, que preside a sessão nesse momento, aos deputados que se encontram ainda aqui no plenário, deputado Eliana, deputado Padre Honório, e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, os funcionários da casa também. Nós estamos vendo tantos acontecimentos no país, né, relacionados a essas operações de combate à corrupção. Agora, mais do que ficar admirados com essa questão de quantas pessoas tidas como importantes estão envolvidas nisso, e torcer para que isso tudo faça realmente uma faxina na política brasileira, nas altas esferas do poder político e econômico, essa situação ela precisa ser, ao mesmo tempo, pedagógica. Nós precisamos usar cada acontecimento desse para tentar refletir e entender como funciona a relação entre o público e o privado e entre as instituições no país. Isso que a gente está vendo são as práticas no país, entre público e privado, entre instituições, entre partidos. E uma coisa que chama a atenção, a questão relacionada ao Rio de Janeiro. Essa deveria ser didática para todos os estados. Nos assustamos ao ver o grande escândalo envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral. Só para lembrar, parte da imprensa nacional e parte da imprensa carioca e outros segmentos já apontaram no passado Sérgio Cabral como um modelo de gestão a ser seguido. Sérgio Cabral, em determinado momento, parte da imprensa nacional, chegou a apontá-lo até como um possível presidenciável. E olha o modelo de gestão, o que era. Ora, olha o que era o então apontado como presidenciável. Agora, curiosamente, a corrupção no Rio de Janeiro, ela foi desmantelada não, ela foi descoberta em relação ao governador Sérgio Cabral pelo Ministério Público Federal, pela Justiça Federal, pela Polícia Federal. Não foram os órgãos do Estado do Rio de Janeiro que descobriram isso. O Nelson Marquesan Júnior, eleito prefeito de Porto Alegre nesse ano, fez um discurso na Câmara, na semana passada, falando das 10 medidas de combate à corrupção, muito interessante, e ele falava um pouco sobre isso. Se um governador como Sérgio Cabral tinha ali tantos esquemas de corrupção envolvendo empreiteiras e empresários e outros políticos e não sei mais o quê, o Estado do Rio de Janeiro, com as suas instituições, o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ninguém sabia disso. Nunca o Ministério Público do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia falando sobre essas questões, ou o Tribunal de Justiça, ou a Polícia Civil, ou o Tribunal de Contas, ou a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É muita ingenuidade imaginar que só a Polícia Federal e o Ministério Público Federal foram capazes de descobrir isso. O que estavam fazendo os órgãos do Estado do Rio de Janeiro, que têm a incumbência de combater a corrupção e de investigar, e não o fizeram? Será que foram tomados de surpresa? Então, não podiam imaginar que isso estava acontecendo? Isto mostra, na verdade, a leniência, a cumplicidade e a promiscuidade que muitas vezes existe nos estados, entre Executivo, Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça e não sei mais o quê. Mas assim, então isso aconteceu só no Rio de Janeiro, que vergonha e tal. E nos outros estados, como é que essas coisas acontecem? Como é que agem as instituições estaduais encarregadas de trabalhar em prol da sociedade e combater os crimes de corrupção e outros desmandos mais? Isso incluindo as assembleias legislativas, obviamente.
Aqui no Espírito Santo, qual foi a última vez que alguém se lembra que uma denúncia contra um governador, por exemplo, no Ministério Público, ou contra um governo, né, no Ministério Público, ou no Tribunal de Justiça, ou coisa que o valha, que isso prosperou efetivamente? Ninguém acho que há de lembrar quando foi que isso aconteceu. Eu não estou fazendo acusações levianas de nada, não. Eu só acho muito estranho que todas as vezes que denúncias que venham a atingir um determinado governo ou governador, seja na Assembleia Legislativa, seja no Tribunal de Contas, seja no Ministério Público, que isso não avança. Logo são engavetadas, logo são ali arquivadas e com um parecer ralo ali de que não houve prova suficiente, que não era bem assim, etc, etc. Será? Temos notícias também que aqui no Espírito Santo, juízes, por exemplo, que acatam ou deferem um pedido, uma ação, né, que venha de alguma forma afetar o governo, o executivo, que rapidamente esses juízes são transferidos lá, né, para uma comarca, lá de um município do interior, são isolados, e que isso aconteça também com promotores e procuradores que às vezes ousam, né, uma investigação mais acirrada ou uma atenção maior. É curioso que isso não deveria acontecer, e mais uma vez eu digo, eu não estou acusando ninguém de nada. Eu estou dizendo é que as instituições estaduais, elas precisam ser muito mais efetivas do que elas são. Porque hoje, tudo isso que a gente está vendo de desmantelamento de corrupção no Brasil, está sendo puxada pelo Ministério Público Federal, pela Justiça Federal e pela Polícia Federal. Isso pouco ou nada guarda relações com instituições dos estados. Nos estados, muitas vezes, tem imperado ali uma espécie de coronelismo, uma troca de favor, um compadrio sem fim, e não efetivamente relações republicanas, democráticas e independentes, infelizmente. E olha que todos esses órgãos, todas essas instituições custam os tubos para os cofres públicos, para a população. Então está na hora de órgãos como o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, agirem efetivamente de acordo com os interesses da população. E muitas vezes, só um minutinho, doutor Hércules, e muitas vezes ainda ocorre aqui no Estado, de que aqueles que deveriam ser investigados, inquiridos, processados, julgados, têm os seus processos engavetados. Se for o rei, então esqueça. Os amigos do rei também contam com uma proteção muito grande. Agora, se forem inimigos do rei, ou se caso forem desafetos do rei, podem ter ali, de repente, a sua vida investigada, um processo que nasce de não sei onde, e por aí vai. Não cabe mais isso, nós estamos no século XXI, a população chegou ao limite. E mais uma vez eu digo, à população que nos ouve, use a Operação Lava Jato, que está acontecendo no Rio de Janeiro, para fazer uma reflexão sobre as relações que existem do poder entre o público e o privado, a promiscuidade existente e a ineficiência, muitas vezes, das instituições estaduais de realizarem o seu trabalho de forma republicana, para que não precise que os órgãos federais façam isso. Senão, seria então interessante reduzir ou inexistir as instituições estaduais e vamos passar a federalizar tudo, uma vez que, né, então que os órgãos estaduais, o Ministério Público Estaduais se espelhem no Ministério Público Federal, que a Justiça Estadual se espelhe na Justiça Federal, né, que a Polícia Civil se espelhe na Polícia Federal. Isso é muito importante. Cada vez mais a sociedade precisa cobrar ações efetivas dos órgãos que ela financia a duras penas. Pois não, doutor Hércules? Obrigado. É para lembrar também que
às vezes por um ato administrativo, comprovadamente que não se trata de corrupção, mas simplesmente por uma assessoria que informou o ordenador de despesa erradamente, essa pessoa é perseguida o resto da vida, execrada. Mas aqueles que saem do poder, especialmente alguns prefeitos, alguns governadores, que saem, que têm uma vida modesta antes de ser prefeito, depois de sair de prefeito, com a vida totalmente diferente, não é? Sai com os hábitos diferentes, que mudam para bairros nobres, deixam os seus bairros de origem pobres e vão morar exatamente em verdadeiro palacete ou em mansões ou em apartamentos de milhões de frente para o mar. A Polícia Federal e o Ministério Público têm que olhar com mais carinho, porque com certeza aquele que muda de hábito, que muda do seu bairro, que abandona o seu povo e que jogava pelada e que passa a jogar tênis e andar de carrão, né, carrão importado, sem emprego, está na cara que houve aí uma coisa inexplicável na vida dessas pessoas. Muito obrigado pela parte. Com certeza, doutor Hércules, você está coberto de razão. Muito obrigado.